Caríssimos alunos, companheiros que estão estudando o cálculo diferencial integral, acompanhando aí o curso preparado por mim, professor Dr. Júlio César Zinski, pela professora especialista Caroline Madureira Silva. Bom, até que vocês já viram o curso de derivação, né, para funções de uma única variável real e para funções de uma única variável real a valores reais. Na verdade, nós começamos esse curso falando de conjuntos, depois de funções, depois falamos de limites, derivadas, aplicações de derivadas, e nesse momento vamos iniciar a história das integrais. Naturalmente que iniciaremos esse conteúdo com as integrais indefinidas e depois traremos a integral definida, o teorema fundamental do cálculo, relacionando a integral com a derivada e depois as aplicações da integral e algumas coisinhas a mais. Mas é bom que você esteja atento, que agora nós continuaremos a ideia que você tem de derivada. Nas últimas aulas você viu derivadas, você sabe como derivar e você sabe o que a derivada significa. Agora que vamos falar de integral indefinida, vamos continuar. Então é bom que você esteja saindo das aulas de derivadas, esteja com as derivadas na cabeça para continuar. Vamos lá? Bom, eu acabei de dizer. Vamos lá. Uma função f de x, f grande de x é chamada de primitiva de uma função f de x em um intervalo i, ou simplesmente uma primitiva de f' de x, se a derivada da f grande for a f pequena. Ora, como assim? A integral indefinida, a integração indefinida, sim, é o processo inverso da derivação. Se tu pegava uma função e derivava, tu pegava uma função, derivava, chegava em outra função. Agora tu vai pegar essa outra função e voltar. Através de quem? Através da integral indefinida. Então aqui vamos com a primeira definição, a de primitiva. O que é a primitiva de uma função f de x? É uma função que quando tu derivou ela, tu chegou naquela f de x. Por exemplo, se a tua f de x é o x ao quadrado, me diz uma função aí que quando tu derivou, tu chegou no x ao quadrado. Eu sei que a derivada de x ao quadrado é 2x, mas isso não me interessa. Eu quero saber uma função que tu derivou que te levou ao x quadrado. Um exemplo é essa função aqui, x ao cubo sobre 3. Vamos lembrar da derivação? Esse 3 cai aqui, multiplicando, cancela com esse 3, E aqui fica 3 menos 1, 2, Cancelando aqui, fica só x ao quadrado. Ou seja, essa função aqui, se eu derivar ela, eu obtenho essa. Então, essa função é a derivada dessa, eu obtenho essa através da derivação dessa função. E se eu pegar essa daqui, eu volto nessa através dessa definição de primitiva. Essa daqui é uma primitiva dessa. Então, a primitivação vai ser inversa da derivação. Aqui a explicação, Quando eu derivo o x ao cubo sobre 3, Olha, estou vendo aqui a derivação, o cancelamento, eu chego no x ao quadrado, A derivada dessa função é x ao quadrado, portanto, essa função é primitiva do x ao quadrado. E continuando, eu tenho algumas preposições aqui para mostrar que existe mais do que uma primitiva de uma mesma função, Aí é que eu tenho uns processos, mas o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: não só a função x ao cubo sobre 3, quando eu derivo eu chego no x ao quadrado. Na verdade, existem várias funções que quando eu derivo eu chego no x ao quadrado. Se eu pegar x ao cubo sobre 3 mais qualquer constante, quando eu derivar vai chegar aqui, porque vocês se lembram que a derivada da constante é zero. Então qualquer função do tipo x ao cubo sobre 3 mais constante, quando eu derivo eu chego no x ao quadrado. Existem várias funções, quando eu derivo eu chego no x ao quadrado. Isso quer dizer o quê? Que uma função como x ao quadrado, ela não tem só uma primitiva, ela tem uma família de primitivas, tem um monte de função que são primitivas delas. E a diferença de uma função para outra dessas são primitivas é esse valorzinho de c aqui. Mais disso, tudo isso para dizer isso que eu acabei de dizer para vocês. Aqui outro exemplo.
Qual que é a derivada de seno? É cosseno, a derivada de cosseno. Então a gente pode dizer que a função seno é uma primitiva da função cosseno, correto? Na verdade, qualquer função do tipo seno de x mais constante é primitiva da cosseno, né? E aí vem a definição de integral indefinida. A integral indefinida de f de x, né? E nós vamos escrever dessa forma aqui. Esse aqui é o símbolo de integral, essa coisinha aqui linda e maravilhosa. De f de x, que é a função que tu conhece, né? Que aqui tu não tem a função que tu vai derivar, tem a função que já é a derivada, né? Então tu tem o f de x, a integral do f de x dx, faz parte do simbologia, é igual a f de x mais constante, né? Porque a constante, isso aqui significa uma família de primitivas, f de x mais constante. A gente sabe que a derivada da constante é sempre zero, então é como naquele caso do x ao cubo sobre 3 mais constante. Constante pode ser 0, 1, 2, qualquer função dessa vai ser uma primitiva. Então a integral indefinida vai te devolver essa família de funções. Da definição da integral indefinida decorre que, vamos lá, primeiro fato. Se a integral indefinida de uma função f de x dx, você já sabe, né, é a f de x mais c, que é uma família de funções. Isso acontece somente se a derivada do f de x é igual ao f de x, né? A gente já falamos disso, né? A segunda coisa que já falamos é que essa integral representa uma família de função, uma família de todas as primitivas da função do integrando, que é esse f de x, né? Vamos voltar aqui no exemplo. A função x ao cubo sobre 3, quando eu derivo, eu chego no x quadrado. X ao cubo sobre 3 mais 1, se eu derivo, também chega aqui. X ao cubo sobre 3 mais 2, quando eu derivo, também chega aqui. X ao cubo sobre 3 menos 1, quando eu derivo, também chega aqui. Né? Toda essa família de funções, quando eu derivo, eu chego nessa função aqui. Então, a integral de x ao quadrado de x é x ao cubo sobre 3 mais constante. Né? É uma regra que sempre que você for calcular a integral indefinida, jamais esqueça de colocar a constante. Proposição. Não vou fazer a prova dessa proposição, vou deixar aí como exercício, eu quero que você saiba da proposição mesmo. Na hora de você calcular algumas integrais, duas coisas que são que ajudam bastante é saber essas duas regras. Se você tem a integral de uma função f de x multiplicada por uma constante k, essa constante você pode tirar para o lado de fora da integral e calcular a integral da função e multiplicar pela constante. Ou se você tiver a integral indefinida da soma de duas funções, isso é a soma das integrais indefinidas de cada uma dessas duas funções. Isso ajuda muito na hora de calcular. Por exemplo, integral de πx dx. Tu pode tirar esse π, que é uma constante, para fora, vai ficar π integral de x dx. Quais são as funções quando eu integro da x? Né? X ao quadrado sobre 2. Esse 2 cai, né? Cancela com esse, fica só o x. E o π que estava fora foi multiplicando. E nunca esquecer do mais c, que é constante. E se eu tiver uma soma, por exemplo, aqui, integral de duas funções, da soma de duas funções, π mais x. π é a função constante, x é a função linear. Posso dividir integral de π dx mais integral de x dx. Né? Essa primeira aqui eu ainda podia tirar o π para fora, vai ficar π integral de 1 dx, né? Que é o próprio x, né? X, quando eu derivo, dá 1, né? Vezes π. E aqui no segundo, x dx, que nós já tínhamos calculado aqui, que é o x ao quadrado sobre 2. Né? É claro que aqui tem isso aqui mais uma constante, isso aqui uma outra constante. A constante daqui somada com a constante daqui dá uma terceira constante, que eu só chamo de c e pronto. Bom, até aqui você viu que a integral indefinida é o processo inverso da derivação. Bom, então para você calcular algumas integrais indefinidas, basta você lembrar todas as regras que tu já sabe de derivação. Tu sabe a ida, a volta. Coloquei aqui para você. Por exemplo, integral de du, né? Então qual é a função aqui? A função aqui é a constante 1. Né? Qual é a função quando você deriva da 1? É o u, né? Se u aqui é a variável, então é u. A derivada de u é 1, mais constante, né? 1 sobre u. Qual é a função que quando eu derivo da 1 sobre u? É o ln de u, se lembra?
Qual é a função? E se eu tiver 1 na n, interessante, né? Aí eu teria que ter essa formulazinha aqui, ó, né? Esse n mais 1 vai cair multiplicando, vai cancelar com aqui embaixo, né? 1 mais 1, aqui é n mais 1 aqui embaixo, né? A elevado a 1, né? Aqui é uma tabela que vem direto da derivação, tá? Vai pegar todas as funções que tu já sabia derivada, fazer o processo inverso, né? Por exemplo, tu sabe que se tu derivar cosseno, tu obtém menos seno. Então, para obter seno positivo, você tem que derivar o menos cosseno. E assim por diante, né? Peguei as regras de derivação e converti em regras de integração. Isso aqui já te ajuda a calcular um monte das integrais, tá? Claro que essas regras aí, mais aquelas duas propriedades que eu coloquei, né? Da constante e da soma. Por exemplo, aqui, ó, integral de 3x ao quadrado mais 5 mais raiz de x são uma soma de 3 funções. Tu pode separar, né? Esses integrais, colocar as constantes, tá multiplicando para fora. Ó. Por exemplo, aqui fica a integral 3 vezes a integral de x ao quadrado de x, mais a integral de 5 dx, mais a integral de raiz de x dx. Raiz de x, que no caso é x elevado a meio. Aqui, ó, o 3 está aqui fora de boa, né? Aqui, x ao quadrado. Qual é a função quando eu derivo da x ao quadrado? É o x ao cubo sobre 3. Aqui, qual é a função quando eu derivo da 5? É o 5x. Qual é a função quando eu derivo da x mais meio? É o x elevado a 3 sobre 3 sobre 2. Aqui nesses casos aqui, ó, essas regras estão aqui, ó, né? Essa daqui, eu usei essa, que é o 1, né? Serve para as outras constantes, né? Só jogar a constante para fora. E essa daqui, também que eu usei, tanto para o x elevado ao quadrado, quanto para o x elevado a meio lá. Eu usei essa, número 3. E não esquecer de somar constante. Ainda dá para simplificar, né? Esse 3 cancela com esse 3, sobra só o x ao cubo. 5x fica 5x. Aqui, como está dividido por 3 sobre 2, é a mesma coisa que ficar tudo por 2 terços. E é isso. Simples assim. Outro exemplo. Tu tem a integral de 3 secante de x vezes tangente de x mais cossecante ao quadrado de x dx. Tu pode dividir isso aqui na soma de duas integrais, né? Essa primeira parte, secante vezes tangente, qual é a função quando tu deriva da secante vezes tangente? É secante, né? Se tu lembrar das derivadas. Então, a integral de secante vezes tangente é secante. E esses 3 estão multiplicando. Mais, né? E qual é a função quando tu deriva da cossecante ao quadrado? É a cotangente. É a menos cotangente, na verdade, né? Mais o c. Simples assim. Outro exemplo ainda de integral indefinida. Agora eu estou dificultando um pouco. Secante ao quadrado de x sobre cossecante de x dx. Né? A pergunta aqui é, qual é a função quando eu derivo da isso aqui? Bom, aqui eu vou ter que mexer um pouco, né? Não. Secante é 1 sobre cosseno e cossecante é 1 sobre seno. Como o cossecante está aqui no denominador, então vai aparecer um seno aqui no numerador. E o secante ao quadrado é 1 sobre cosseno ao quadrado. Então, 1 sobre cosseno ao quadrado. Deixei cosseno vezes cosseno, porque aí tu vai ver que esse seno sobre cosseno dá para você trocar por tangente, e esse 1 sobre cosseno tu troca por secante. Até aqui eu não integrei, não fiz integral, tá? Eu comi o sinal da integral aqui, mas na verdade eu ainda não tinha feito integral. Você nota que o dx está aqui, apesar de faltar o símbolo da integral. Agora, qual é a função que quando eu derivo da secante vezes tangente? É a função secante. Então tá aí, o resultado é secante. Outro exemplo aqui ainda, a integral dessa coisa toda. Bom, vamos separar em 3 pedaços. Essa integral, a integral disso e a integral disso. Isso aqui tá fácil, isso aqui é um seno sobre cosseno ao quadrado, isso aqui é um... Bom, essa primeira parte eu posso manter porque vai ser simples e a última também. Agora essa do meio aqui, seno sobre cosseno ao quadrado, eu posso trocar por secante vezes tangente, igual eu fiz aqui em cima, tá? Qual é a função que quando eu derivo da 2e elevado a x? É o 2e elevado a x. A função que eu derivo desse aqui é o secante de x.
E essa daqui eu teria que pegar esse x a sétima, escrever em cima como x a menos 7. Aí eu uso a regra da potenciação e depois eu posso voltar para o denominador. Vai ficar dessa forma. Ainda há outras regras para mim continuar brincando de resolver integral. Por exemplo, essa daqui é o método da substituição ou mudança de variável. Suponha que você enxergue que a sua integral é dessa maneira aqui, integral de uma função composta, né? Isso aqui é a volta, né, da derivação da função composta. Tu enxerga que a integral está relacionada dessa maneira, então tu pode fazer essa mudança de substituição, né? Usar u igual a g de x e d igual a g' de x. Vamos para exemplo, para ficar mais simples. Veja aqui essa integral. Integral disso aqui. Vamos tentar resolver? Tu chama essa parte de baixo de u, né? 1 mais x ao quadrado é u. Então, quem é a derivada de u em relação a x? A derivada de u em relação a x vai ser 2x, né? A derivada de u em relação a dx é 2x. Esse dx eu passo para lá, fica assim, du igual 2x dx. Então, aqui, ó, aqui onde tinha 1 mais x ao quadrado, eu vou colocar o u. E aqui o 2x dx eu vou colocar o du. Ficou 1 sobre u, que era ln de u. Você lembra? ln de módulo de u. Quem é u? É 1 mais x ao quadrado. Pronto. Então tá aí a derivada que eu estou procurando. A derivada não, diga a integral. ln de 1 mais x ao quadrado mais c. Aqui eu posso trocar o módulo, porque esses caras aqui não tem como ficar negativo, né? Vou fazer outro exemplo. Seno ao quadrado de x vezes cosseno de x dx. Posso chamar o seno de u, que no caso a derivada de u em relação a x vai ser cosseno de x, né? Então vai ficar assim, du é cosseno de x dx. Então essa parte do cosseno de x dx vai ser o du, e esse aqui vai ter que ser u ao quadrado, já que o é seno de x, tá vendo? Então integral de u ao quadrado du, u ao quadrado é fácil. Integral é u ao cubo sobre 3, né? Mais constante. Quem é u? Seno de x. Substituir seno ao cubo de x sobre 3 por constante. Resolvido. Olha essa outra. Seno de x mais 7 dx. Chamo essa coisa aqui dentro de u, x mais 7. Quem vai ser o du? Bom, derivada disso aqui em relação a x é 1. Então du é igual a dx. Então esse cara aqui vai ser trocado por dx, ou o dx vai ser trocado por du. E esse cara por u, seno de u du. Qual que é a integral de seno de u? É menos cosseno de u. E quem é u? X mais 7. Resolvido. Mais uma. Integral da tangente. Essa não está lá na tabela. Eu posso trocar tangente por seno sobre cosseno. E aí eu chamo esse cosseno de u, né? Esse cara aqui de u. A derivada desse cara em relação a x vai ser menos seno de x dx, que é a parte de cima, né? Então na hora de resolver, essa parte de cima aqui vai ser o du e essa de baixo vai ser u. Vai ficar menos du sobre u, né? Porque essa aqui é menos, na verdade. Tá? Que vai dar menos ln de u, ou seja, menos ln de cosseno de x mais c. Então, já entra aí para sua lista de regras de integrais, que é a integral de tangente de x dx é menos ln do módulo de cosseno de x mais a constante. Temos também outra regra de integração, que é a integração por partes, né? Muito comum quando você percebe que aquela função que está no seu integrando, ela foi obtida, no caso, a partir da derivação de um produto, né? Vamos dizer assim, tu percebe aqui, tu tem uma função, tu percebe que tem um produto aqui, por exemplo, eu tenho x vezes outra função, um produto de duas funções. O que eu vou fazer? Chamo, por exemplo, esse x de 1, falo assim, isso aqui vai ser uma função e essa outra parte vai ser a derivada de outra função, né? Por exemplo, aqui u é o x e dv é tudo essa outra coisa aqui. Então é uma função e a derivada de outra. Essa é a função u e dv é essa outra coisa. Se eu sei quem é u, eu vou precisar do du, a fórmula. Vamos voltar. Ele dá essa fórmula aqui. Ó. Tu vai ter funções do tipo. Tu vai ter integrais do tipo integral de u dv, né? Uma função u e a derivada de uma função v. E aí tu vai usar essa fórmula. O v menos a integral de v du. Né? Então aqui, ó, escolhi u como x e dv como o restante. Se u é x, a derivada de u é dx, simples. E se isso aqui é dv, então eu vou ter que integrar isso aqui para saber quem é v.
Não é muito difícil, né? Porque aqui é uma exponencial vai dar menos meio e elevado a menos 2x. Agora vamos lá. UV x vezes isso aqui menos integral de v du. V du. Integral du. Ok, aqui tudo bem, aqui ainda tem uma integral que eu tenho que resolver aqui, essa parte aqui. Nessa parte aqui só melhorei a escrita. Vamos lá, aqui esse menos meio pode sair para fora, vai ficar integral. Né? Por causa que é uma constante, aqui vai ficar e elevado a menos 2x. Que é uma função só, fácil de integrar. Né? Esse aqui não mexi, esse só aqui o menos com mais, né? E essa integral aqui é simples, né? É menos meio e elevado a menos 2x. E aí reorganizo tudo, não esqueça da constante final, pronto, resolvi isso aqui. Vamos fazer outra. Integral de ln de x dx. Parece que não tem um produto aqui, mas dá para fazer aparecer. Vamos imaginar que o ln de x e que esse dx é o nosso dv. Assim o meu v vai ser x e o meu du vai ser 1 sobre x dx. Então vamos lá, o v ln de x vezes x menos integral de v du. Né? Esse x transforma esse x, né? Vai ficar fácil. Aqui x é ln de x menos integral de dx. Tá aí. X é ln de x menos x mais constante. Simples. Mais outra. Integral de x ao quadrado seno de x dx. Dá para ver um produto aqui. Chama essa primeira parte de u e essa segunda de dv. Essa segunda de dv. Bom, se eu tenho u, eu preciso derivar para achar o du. E se eu tenho dv, eu preciso integrar para encontrar o v. E aí eu substituo da forma uv menos integral de v du. É só substituir. Essa primeira parte aqui é só reorganizar. E essa segunda eu tenho que calcular. Essa integral, esse 2 aqui e esse menos são constantes, podem sair para fora. A integral de x cosseno de x. Aqui é um pouco chato, porque você percebe que aqui ainda tem um produto de duas funções. Então você vai ter que fazer integral por partes com essa coisinha aqui também de novo, né? Chama esse x de u, esse cosseno de x dx de dv, encontra o du e o v, né? E aí você faz integral por parte dentro da integral por parte. Aqui tudo bem, aqui mantém. Aqui ó, esse u2, o v2 menos a integral do v2 du2, né? E aí resolve, vai chegar lá também. Nunca esquecendo da constante, tá? Tem mais aqui exemplo de integral com partes? Vamos ver. Tem secante ao cubo, é outra interessantíssima. Primeiro você reescreve a secante ao cubo como o produto de secante ao quadrado vezes secante. E aí tu chama o u de secante e o dv de secante ao quadrado. Por quê? Porque eu sei que a função que eu derivo para chegar no secante ao quadrado é a tangente. Então eu sei que o v vai ser tangente. E o du é fácil, né? Se o u é secante, o du é secante vezes tangente. São coisas que eu sei. Então a integral de secante ao quadrado é o v, secante vezes tangente, menos integral de v du, que no caso é tangente vezes secante tangente. Ok, vamos trabalhar. Primeira parte aqui está o quê? Aqui dá para ser secante vezes tangente ao quadrado. Aí eu vou usar uma identidade trigonométrica aqui para dizer que tangente ao quadrado é secante ao quadrado menos 1. Aí o que vai acontecer aqui? Eu vou multiplicar secante por secante ao quadrado, vai dar secante ao cubo. E secante vezes 1 menos secante, né? Divido em duas integrais. Nota que essa integral aqui é igual a essa daqui do lado esquerdo da equação, né? Então eu posso pegar esse cara aqui e trazer para o lado de cá. Como aqui é negativo, para cá positivo. Então aqui tinha uma, vai ficar duas. Né? E aqui vai ficar secante, tangente, mais integral de secante. Integral de secante é fácil calcular, não se preocupa. E aqui esse 2 que está multiplicando vai vir dividindo, né? Secante, tangente, mais integral de secante dx. Essa integral aqui não é difícil, caso você tenha dúvida, deixei em azul aqui. Você pausa o vídeo e dá uma olhada e reflete por que essa integral aqui vai levar nisso aqui, tá? Tá bom, sobre integral indefinida é isso aí. O que eu te disse? A integração ou antiderivação é o
procedimento inverso da derivação, né? A operação inversa. Então o que você precisa aí é apenas fazer o caminho inverso. Você tem uma função, você quer descobrir qual família de funções tu deriva cada função dessa família para obter a função que você tem. E aí tu usa as regras da derivação, né, no processo inverso. E aí que ensinei também a mudança de variáveis e a integração por partes para te ajudar. Por enquanto é isso, de integral indefinida. Depois falamos lá de integral indefinida. Faça exercícios, muitos exercícios.